E na pandemia, como que foi? Vocês estão passando? No começo da pandemia também, teve alguma coisa que você falou, nossa, veio para pegar? Ou conseguiram, ou estão passando tranquilamente pela pandemia? Eu acho que ninguém na vida jamais imaginou passar por um cenário como esse, né? Um cenário pandêmico, e pouco se via ou nunca se viu falar em pandemia, né? Pandemia, pandêmico, ou uma doença como essa, né? Um vírus letal como esse. E no primeiro momento dá aquela percepção, deve ser alguma coisa, mas não vai durar alguma coisa, né? Então, quando começou o cenário de pandemia, a gente esperava, vai passar um mês, 2 meses, 3 meses e tudo se acabou e vida que segue. Então, talvez o que muitos pensavam, né? E aí foi se provando ao contrário. Mas sabe o que é bacana, Giovanni, na nossa trajetória? Né? Primeiro, na vida da gente, a gente tem, como eu já citei, essa espiritualidade muito bem resolvida e muito bem clara. Então, proporciona leveza para entender um tanto de coisa, né? Para compreender e passar isso com um pouco mais de leveza. Quando eu venho para o lado dos negócios, sempre em cenários de desafios, né? Em cenários desafiadores, né? Seja na economia, crise econômica, seja em setores, seja tudo isso. Graças a Deus, nós sempre evoluímos nesse cenário, né? Então, como eu estava citando para você lá atrás, né, na nossa conversa, é um cenário que eu interpreto hoje com o conhecimento que eu tenho de antifragilidade. E quando a gente vem para o conceito de antifragilidade, que é um conceito do Nassim Taleb, que é um conceito que funciona da seguinte forma: como você evoluir mediante ao caos, né? Então, o cenário pandêmico é um cenário de caos, né? Caos Exatamente. mundial nesse caso, né? A gente pode ter passado por cenários desafiadores aqui na economia dentro do nosso país, né? Por segmento, por isso, por aquilo. Mas esse é um caos mundial. Então, ele vem como você passar por esse cenário e ainda evoluir diante desse cenário. Então, com esse conhecimento que eu tenho atual do conceito da antifragilidade, quando eu olho para a nossa história, observo a nossa história, nós podemos considerar-se claramente uma empresa antifrágil, um time antifrágil, que consegue passar por esse cenário da melhor forma possível, né? Muitas vezes não seria a forma que a gente gostaria, mas é da melhor forma possível perante a um cenário, né? E ainda sair dela fortalecido e com crescimento. Então, durante esse 1 ano e meio aí de pandemia, a gente evoluiu significativamente em diversos aspectos, né? Trouxe maturidade, muito mais maturidade para o nosso time, como fortaleceu muito e trouxe muita clareza para a capacidade que nós temos de fazer negócio, né? Para essa maturidade que a gente tem e conseguir passar isso de uma certa forma, com uma certa leveza, né? Então, é desafio, mas a gente está aí para... Se fosse simples, não precisava da gente, né? Então... Exato. Uma coisa que eu percebi você falando, então, quer dizer, isso, de uma certa forma, não sei se foi planejado, não, não, mas foi uma coisa que foi se construindo desde lá do começo, lá do Júnior, do Varejão, foi indo, evoluindo, até chegar, né, do nascimento lá do Varejão, evoluindo, Sim. e se encontrar com o Júnior e de uma empresa que, a princípio, não deu certo, depois de outra que estourou. Quer dizer, foi uma construção para chegar nessa fase da pandemia e tirar isso, né? Foi isso? Sim, E com a sim. crença que vocês falaram, né, que você Sim, falou aqui. sim. É uma jornada, né? Não deixa de ser uma jornada, né? Tanto, né, se o Junião sentasse aqui e contasse a história dele desde o início lá, com certeza é uma história que impressiona, né? E que muitos se conectariam à história dele desde o início lá. Dele também veio do sítio, né? Então, Do a sítio? gente tem muita sinergia disso daí, né? Ele também veio do sítio, eu vim do sítio. E é uma jornada, né? Na vida de cada um. Cada um tem a sua jornada, cada um... eu digo que tem que escrever o seu legado, aquilo que todo mundo fala, né? Mas o dia que for o seu último dia aqui, né? Não o seu último dia de vida, porque a vida é eterna, não, né? Para quem crê, Eu creio nisso. é a eternidade, é muito além disso daqui, inclusive, né? Mas no seu último dia aqui, né? Como que você desejaria ser lembrado, né? Como que vão estar lá, né? Que Olhando para legado você você, deixou? né? Qual que é o legado que você deixou? Então, eu, de certa forma, me preocupo muito com isso. Não me preocupo, eu tenho muito claro nessa, não é uma preocupação, mas é uma responsabilidade que eu trago para mim nessa construção de legado. Quando eu vou para o lado dos negócios, qual que é o legado que a gente está construindo dentro daquilo lá? Porque aquilo lá tem que rodar independente da gente. A nossa empresa, ela roda independente do Júnior e do Nascimento, mas a gente constrói e deixa um legado muito claro.
o dia de amanhã a gente não faz mais parte da MBM, ou, sei lá, vendemos a MBM, fez um M&A lá e a MBM cresceu ainda mais, mas ela continua prosperando independente da presença do Júnior no Nascimento. E não pode ser algo que cria uma nostalgia. Ah, que quando era o Júnior e quando era... Não, cara, se você está construindo uma cultura forte, se você, como eu citei, deixa um propósito muito claro do porquê aquela empresa existe, do porquê aquele negócio foi constituído, aquilo ali vai tocar independente de quem esteja lá dentro e vai ser preservado. Você pega aí grandes empresas, né? Porque permanecem e crescem. Seja lá no passado, quando o cara fundou a Coca-Cola, quando fundaram, né? Quando houve a história do McDonald's, cara, até hoje prevalece, tem a essência do negócio, né? De valorizar pessoas, de impactar o mundo, né? Então isso... Hã? Isso não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Então a gente é muito. Então eu me preocupo não, novamente voltando, me preocupo, mas eu dou muita atenção para essa construção do legado em conjunto, mas no legado até no próprio legado pessoal, né? Como que eu quero que meus filhos recordem do pai deles? Como é que eles vão recordar do pai deles lá na frente? Porque com certeza eu rogo a Deus para que socorra que eu vá primeiro que eles, né? Com certeza, né? Que siga que seja o ciclo natural, né? Mas como que eles vão lembrar do pai deles? E o quanto nessa construção do meu legado eu pude impactar sobre a vida deles, né? É uma grande responsabilidade, né? Eu sei que você tem filha, é uma grande responsabilidade que a gente tem, né? Então, eu tenho 3. quais são, né? O que a gente tem construído no nosso dia a dia? Como que a gente torna-se exemplos e referência para eles? A gente quer impactar a vida de muitos, mas é lógico que a gente está olhando para dentro de casa e fala assim, eu quero, mas o meu foco aqui, eu quero impactar a sua vida. Né? O caminho que eu fiz foi esse e nada desabou. Nada desabou, graças a Deus, né? E isso também é fantástico. E... É a realização da vida da gente, né, cara? Para quem é pai, mãe, né? Para quem são pais aí, é uma realização, né? Quando a gente consegue impactar a vida dos nossos filhos, né? Quando a gente passa a ser referência para eles e não o mundo aí fora, né? Como eu citei lá no início, a educação parte dentro de casa, os valores têm que ser apresentados dentro de casa, as virtudes têm que ser desenvolvidas dentro de casa, não transferir responsabilidades, né? Então a gente, né, já no pouquinho aí que a gente conhece um ao outro, a gente sabe que a gente tem essas responsabilidades, que a gente executa isso muito bem. Então isso é fantástico. E algo que estão tentando mudar, né, infelizmente. Aí já entra em temas polêmicos, né? Infelizmente. Mas, enfim, né?